E aí, legal? Tudo bem? Hoje nós vamos falar dos ácidos nucleicos e da síntese das proteínas. Então eu vou te fazer duas perguntinhas para a gente poder então começar o nosso raciocínio. Como se formam nossas características? Você já se olhou no espelho? Já vislumbrou seu organismo, seu corpo? Como você consegue entender que o seu corpo é formado? Como é que ele se organiza? Tudo bem que nós já falamos das proteínas, dos açúcares, mas como isso, então, é passado de pai para filho? Ou seja, como nossas características conseguem se perpetuar ao longo do tempo? Pois é, para responder a essas duas perguntas, nós então vamos tentar entender os ácidos nucleicos, onde está o DNA, por exemplo, onde estão os genes, por exemplo, e depois entender como é que as proteínas são formadas. Tá legal? Veja essa imagem na tela. A imagem é um DNA estilizado, feito de frutas. E aí você observa, de modo harmônico, uma tentativa do artista de desenhar a molécula em forma de espiral. É só uma curiosidade, é só uma forma de ilustrar o que a gente vai falar. O DNA vai ser a nossa linha mestra da nossa aula de ácidos nucleicos. Legal? Muito bem. Vamos falar um pouquinho das funções dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos apresentam basicamente duas funções. A hereditária, que é a mais importante, onde vai tratar, onde vai abordar como é que as características passam de pai para filho. E a energética, onde vai abordar a importância dos ácidos nucleicos no fornecimento de energia para as células. Só para exemplificar, na função hereditária nós vamos ver duas moléculas importantes, que é o DNA e o RNA, que no momento certo vamos explicar cada um deles. E na função energética, nós vamos ter aí o famoso ATP, que também vamos abordar daqui a pouco. Só uma curiosidade, existe uma terceira função, que não é muito, não é muito divulgada, que é a transportadora de elétrons, onde tem alguns ácidos nucleicos, no caso, exemplificando o NAD, que a gente vai falar também daqui a pouco. Tá legal? Então, frisar, função hereditária e função energética é o que caracteriza os ácidos nucleicos. Vamos ver agora a composição dos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, de um modo geral, são formados por pequenas moléculas chamadas de nucleotídeos. Você lembra das proteínas? Elas eram formadas de aminoácidos. Você lembra dos açúcares? Eles eram formados de monossacarídeos. Lembra dos lipídios? Eram formados de ácidos graxos. Cada um desses grandes grupos tem as suas pequenas moléculas que vão formar, de um modo geral, substâncias. Comparativamente, nos ácidos nucleicos, os nucleotídeos são as substâncias, são as pequenas moléculas que vão formar todos os tipos de ácidos nucleicos que existem. DNA é formado de nucleotídeos, ATP é formado de nucleotídeo, RNA é formado de nucleotídeo. Vamos agora ver numa imagem a composição do nucleotídeo. Mas antes, vou te falar uma coisa. Cada nucleotídeo é formado por três substâncias. Cada nucleotídeo é formado por três moléculas. Um açúcar de 5 carbonos, chamado de pentose. Uma base nitrogenada, que é o componente proteico, ou seja, um grupo de aminoácidos. E uma substância mineral, que é um fosfato. Quando eu tenho um fosfato, um açúcar de 5 carbonos, uma pentose, e uma base nitrogenada, essas três substâncias vão formar, então, um nucleotídeo. Olha a tela aqui comigo. Eu tenho o fosfato ligado à minha pentose, olha, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E eu tenho aqui, então, a minha base nitrogenada. Essas três substâncias vão formar um nucleotídeo. DNA, RNA, ATP, qualquer substância de ácido nucleico é formado pela união de muitos desses nucleotídeos. Tá legal? Vamos agora falar da composição mais específica dos nucleotídeos. Existem dois tipos de pentose, existem dois tipos de açúcares. Uma é a desoxirribose e a outra é a ribose. A desoxirribose e a ribose são, então, os dois principais açúcares que vão compor um nucleotídeo. Só para adiantar a comparação, a desoxirribose é o açúcar que vai estar presente no DNA, ácido desoxirribonucleico. A ribose é o açúcar que vai estar no RNA, ribose, ácido ribonucleico. Existem 5 bases nitrogenadas.
existem 5 substâncias classificadas como bases nitrogenadas. Adenina é simbolizada pela letra A, timina pela letra T, guanina pela letra G, citosina pela letra C e a uracil pela letra U. Então, nós não vamos mais escrever, daqui para frente você não vai mais ver as palavras escritas, você vai ver apenas as letrinhas. Tudo bem? E o fosfato, então, é a molécula à base de fósforo que vai integrar o nucleotídeo e vai ser muito importante para fazer a conexão entre dois nucleotídeos. Sempre um fósforo de um nucleotídeo vai estar ligado a um açúcar de outro nucleotídeo. Mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos ver agora os tipos de ácidos nucleicos. Bibi, apresenta essa estrutura para eles. Olha só, Bibi. Isso aqui, então, seria o DNA, formada por vários nucleotídeos. Tudo bem? Cada bolinha dessa seria um nucleotídeo ligado um na frente do outro. Então, só por esse desenho, né, que a Bibi está nos apresentando, já dá para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. O DNA, então, é uma molécula de dupla fita e que no espaço começa a sofrer o processo de helicoisação. Cuidado para não falar espiralização. O DNA não se espiraliza, mas sim sofre um processo de hélice no espaço. Tá legal? No DNA, então, é nessa molécula que está se helicoisando onde vão se encontrar os genes. Todos os genes se encontram no DNA. DNA, então, é constituído por genes. Tudo bem? Cada grupo de nucleotídeos daqueles que estão no DNA vão constituir, então, grupos de genes, onde estão guardadas as nossas características. Veja a imagem. Eu tenho, então, um filamento e o outro filamento, um de frente para o outro, ligando cada nucleotídeo. Tá? Vou adiantar, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho. Essas ligações são chamadas de pontes de hidrogênio. Aqui tem uma bolinha, aqui tem outra bolinha, e ambas estão ligadas, essas bolinhas são nucleotídeos, e ambas estão ligadas por uma ponte de hidrogênio, ou mais de uma, 2 ou 3 pontes. Então, é uma imagem impressionante, uma das mais famosas do mundo. Está sofrendo uma helicoisação do duplo filamento. Tá legal? Uma outra molécula importante é o RNA. O RNA é uma molécula que surge do DNA. DNA é uma molécula mãe. O RNA são moléculas filhas, vamos dizer assim. Existem 3 tipos de RNAs. O mensageiro, o transportador e o ribossômico. Mas antes, vou te mostrar uma imagem para comparar com o DNA. Olha essa imagem onde nós temos um RNA. Eu quero comparar a estrutura dele com a do DNA. Na imagem anterior, o DNA tinha 2 filamentos. Nessa imagem, eu estou vendo apenas um filamento de nucleotídeos em forma de hélice. O que eu quero dizer para ti é que o RNA apresenta apenas um único filamento de nucleotídeos. Isso é uma grande diferença estrutural em relação ao DNA, que tem 2 filamentos de nucleotídeos. Um outro ácido nucleico importante é o ATP. O ATP é uma molécula formada apenas por um nucleotídeo. Ele se chama, o ATP significa adenosina trifosfato. É uma molécula de nucleotídeo que tem não um fosfato, não um fósforo, mas 3 fósforos. E aí é que está a energia. Fernando, mas houve uma aula que tu falaste que a glicose é que fornecia energia. Continua sendo a glicose que fornece energia. Só que a glicose vem de fora, vem do ambiente. Nas ligações dela estão a energia que depois vão ser guardadas no ATP. Então a célula, literalmente, ela usa a energia do ATP, mas que um dia já teve lá na nossa glicose. Aqui então nós temos um nucleotídeo. A adenosina trifosfato, aqui está a adenosina, que é um tipo de base nitrogenada. O açúcar, ribose, olha, veja que é parente do RNA. E aqui os 3 fósforos, né, trifosfato. Toda vez que um desses fósforos é quebrado, é tirado daqui, é liberada energia para o nosso corpo funcionar. Vamos agora falar de mais um grupo de ácidos nucleicos que, coitado, né, são esquecidos, né, mas nós vamos lembrar para você. No caso, existem mais 3 ácidos nucleicos famosos. O NAD e o FAD, são 2 moléculas que são vistas lá na respiração. E o NADP, que é uma molécula também vista lá na fotossíntese. E nas aulas de vida você vai então entender isso mais detalhadamente. Ambas, ou seja, todas elas estão envolvidas com a seguinte função:
elas transportam elétrons. Lembra da glicose que eu falei? A energia está nelas. Mas como é que a energia vai chegar no ATP? Precisa alguém transportar os elétrons da glicose para o ATP. Quem faz esse transporte são essas divinas moléculas, tá? A timina só está presente no DNA. E a uracil só está presente no RNA. A adenina, a guanina e a citosina estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Não se esqueça disso, é uma grande diferença. Vamos ver agora a duplicação do DNA. O DNA é uma molécula inteligente, vamos dizer assim, talvez a única no mundo que consiga se duplicar, se replicar. O DNA tem uma replicação do tipo semiconservativa. Semiconservativa por quê? Tem dois filamentos que são molde, são originais, e sobre cada um deles surge um novo filamento. Então, conserva-se o filamento original, ou seja, conservam-se todos aqueles nucleotídeos originais, e sobre ele vão surgir novos nucleotídeos, vão surgir novos dois filamentos, um para cada molde. Tudo bem? O que significa isso, tecnicamente? Significa dizer que as tuas características, que estão lá na forma de genes, nos filamentos, estão guardadas para sempre. Ou seja, em cada um daqueles filamentos tem a informação humana, por exemplo. Tem uma informação de um passarinho, tem a informação de um peixe. E eles não podem ser perdidas, têm que ser conservadas, porque senão um dia o homem vai deixar de ser homem, o peixe vai deixar de ser peixe. Tá legal? Olha só, eu tenho meu DNA em forma de hélice, com as bases nitrogenadas ligadas por pontos de hidrogênio, e aqui o DNA, então, ele vai se abrir. Os dois filamentos são liberados, as pontes de hidrogênio são quebradas por uma enzima chamada de DNA polimerase. O trabalho de duplicação do DNA ocorre pela ação de vários tipos de DNA polimerase, como, por exemplo, a helicase, a ligase, entre outras. Ela sai cortando essas bases que estão aqui, ligando os dois filamentos ficam abertos, como se fosse um zíper, tá? Como se fosse um zíper abrindo. E em cima de cada uma dessas letrinhas, ou seja, em cima de cada nucleotídeo, é montado então um novo filamento. Exemplo, a timina vai obrigatoriamente se ligar com uma adenina. E a guanina vai obrigatoriamente se ligar com uma citosina. Então, toda vez que aparecer uma timina, do lado tem que ter uma adenina. Uma citosina, do lado tem que ter uma guanina. Uma guanina, uma citosina. Uma adenina, uma timina. Fantástico, né? Agora eu tenho dois DNAs conservados no seu original com novas informações. Ó, conservado no seu original com novas informações. Agora vamos entender a síntese das proteínas. Vamos conhecer a verdadeira força, a verdadeira majestade dessa molécula DNA. Quem são as substâncias envolvidas na produção das proteínas? DNA, que é a molécula onde estão todas as informações, onde estão todos os genes. Só que esses genes precisam ser lidos, precisam ser entendidos. Uma outra molécula entra em ação, o RNA mensageiro. Ele vai ler o DNA num código só dele. É como se eu tivesse uma Bíblia escrita em aramaico, em grego. E aí o RNA transforma para uma linguagem dele, em português ou em inglês. Uma outra molécula envolvida, que vai agora tentar entender o RNA mensageiro, é o RNA transportador. Tudo bem? O RNA transportador vai trazer consigo sempre um aminoácido. E no final, o local onde tudo isso acontece, propriamente dito, que são os ribossomos. A casinha, né? A indústria onde todas as proteínas